Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Davi Zaia, do PPS. Sempre um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia ASP, deputado. Vamos prestar contas de mandato e falar de política, falar de conjuntura, né? Prazer, Jorge, estar aqui com você e poder falar também com o pessoal que nos assiste aí nas suas casas. Deputado, a última vez que estivemos aqui conversando por dentro da política, falávamos da questão dos bancos, as demissões nos bancos, o enxugamento. Há muita preocupação do setor dos bancos, do setor financeiro. Aliás, no país como um todo, por conta da crise econômica que o senhor ouviu, inclusive, nessa Casa de Leis, na prestação de contas do secretário de Fazenda, uma crise sem precedentes, as receitas caindo do ICMS, as principais receitas do Estado caindo 4,5%. O país está engessado numa crise política, deputado. O senhor acredita que, destravando a crise política, a economia vai deslanchar outra vez? Olha, a economia, né, é meio chavão dizer que ela funciona de perspectiva do ânimo do mercado, né, chamado assim, o ânimo do mercado. Na verdade, nós estamos falando, né, dos investidores, das pessoas que têm projetos, que têm planos, né, que podem pegar os seus recursos, o seu capital e investir em negócios. Isso é que movimenta a economia. Sim. E do outro lado, os investimentos do setor público, né, que também são importantes para movimentar a economia. O setor público é responsável para ampliar a infraestrutura do país. O Brasil é um país que precisa ainda, né, tem muita coisa a ser feita no caminho da infraestrutura. Sim. Seja de atendimento direto à população, como moradia, por exemplo, né, todas as cidades onde a gente vai, uma reclamação é falta moradia. Então, isso é um investimento importante, gera emprego, gera renda, gera trabalho, movimenta a economia. Se o setor público, se a economia está indo bem, se você tem os investidores aplicando nessa área, o governo tendo capacidade de fazer financiamento, de fazer parcerias, é um setor que vai bem. Quando, como agora nós estamos numa crise, né, muita gente, muitos empreendimentos que lançaram apartamentos na planta, agora quando chega na hora de a pessoa confirmar a compra, as pessoas estão devolvendo. Então, isso parou, né, esse setor, para a economia. Então, vive muito da expectativa e da capacidade das pessoas, de fato, poderem comprar para movimentar a economia. Nós estamos, então, num momento, de fato, muito difícil, os prefeitos todos vendo a sua arrecadação cair, os estados também, e as pessoas, né, o número de desempregados, o número de pessoas que hoje não consegue manter a atividade, sobrecarregando os serviços públicos. Vários municípios estão com problemas na rede pública porque tinha uma expectativa de tantas... De arrecadação que não vem. Arrecadação que não vem. E você pega a educação, por exemplo, tinha planejado X classes e agora teve que aumentar. Porque muita gente tirou os filhos da escola paga e colocou na pública. Na pública, sim, isso mesmo. Agora, então, deputado, quando é que nós perdemos essa agenda de crescimento? Nós vínhamos bem aí, desde o começo dos anos 2000 para cá, o Brasil que historicamente viveu o tal do stop and go, né? Que vai, para, sempre foi assim. Mas de 2000 para cá ele experimentou anos seguidos de crescimento, mesmo quando o mundo estava com a economia deprimida. 2008 o Brasil ainda empurrou políticas anticíclicas, né? Nós tivemos de 2002 a 2008 o mundo caminhando muito bem e o Brasil caminhou bem nesse período. Do meu ponto de vista, não aproveitou tudo que poderia aproveitar, mas caminhou bem. E em 2008 o mundo sofre uma crise e eu acho que aí foi o primeiro erro de avaliação do governo brasileiro, né? O Lula até usou na época uma frase que era uma marolinha, né? E que depois... Nós estamos vendo agora que não era, que teve reflexos, né? Até hoje no mundo. E o mundo é globalizado. Tem muita gente ainda hoje que fica discutindo a globalização, não. A economia é globalizada, o efeito é imediato, né, no país quando você tem uma crise no mundo. Então, essa situação, ela se refletiu aqui. E acho que então, durante o governo da presidente Dilma, nós começamos a ter uma série de dificuldades, né? Apostamos muito no consumo, né? No financiamento do consumo e perdemos o pé
né? Eu acho que o Brasil demorou, por exemplo, para tomar medidas que permitissem que avançasse os investimentos em infraestrutura, né? O governo federal, por exemplo, ficou patinando muito, faz concessão, não faz, com Sim. qual regime que faz, muda o regime, muda isso, muda aquilo, e tudo isso vai deixando uma certa insegurança e o país foi perdendo tempo com isso. Sim. Né? E nós chegamos a essa situação que a gente está hoje, e aí, agravando a isso, para entrar na questão então política, né, a presidente, por não ter feito uma avaliação correta disso, ou por outras razões, não conseguiu apresentar, depois de reeleita, né, um programa concreto e um conjunto de medidas que ela conseguisse aprovar no Congresso Nacional para poder mudar essa realidade. Ou então, surpreendeu, inclusive, a sua base de sustentação quando assimilou a agenda do adversário, deputado? Porque eu acho que a cobrança veio a partir daí. Vamos dizer que ela não preparou, né, a sua base de apoio para aquilo que de fato estava acontecendo. Né? Aquilo que ela falou na campanha para ganhar a eleição, que o país não tinha problema, que estava tudo certo e que não era verdade, né? Muita gente acreditou. Não só os que votaram, mas quem compunha ali o seu círculo, talvez, de partidos que estavam ali. Sim. E quando ela ganhou a eleição, e aí teve que assumir a realidade tal qual ela era, né, que era muito mais difícil do que tinha sido pintada, né, ela não conseguiu manter esse apoio político necessário para fazer as mudanças. Mas aí, não é a regra do jogo, deputado? Ou seja, quem ganha a eleição, e ela ganhou a eleição com 54 milhões de votos, ou seja, quem ganha governa, e a oposição fiscaliza. Se houve problemas, não foi também por falta de uma oposição densa, orgânica e capaz de antever todos esses problemas? Não, talvez tenha sido, mas a população até foi alertada. A oposição disputou a eleição, fez as críticas, né, mas a população optou por votar de novo para reeleger a presidente. Então, acho que faltou a ela a capacidade junto à sua base política, porque ela foi eleita com a maioria. Junto com ela fez uma maioria no Congresso. A governabilidade. Né? A governabilidade. Indicou o ministro da Fazenda, né, que era diferente do que ela vinha falando, né, trocou, botou alguém que prometeu um ajuste que poderia fazer a economia sair dessa situação, mas não conseguiu aprovar as medidas no Congresso. E aí a popularidade, né, da presidente, que já vinha com algum abalo, tanto que a eleição foi muito dividida, né, se aprofundou e nós estamos já há 1 ano e 4 meses da eleição, né, da posse. Então o erro foi na economia, né? Foi falta de calibre no ajuste fiscal, levando-se em conta aí que o ministro Levi puxou o freio de mão e a economia parou de vez. Eu diria que o erro foi talvez a avaliação do ministro, né? E talvez a incapacidade do governo, né? Porque o ministro, de certa forma, né, puxando o freio ou não, ele entrou também sendo contestado por uma parte. E nós evoluímos para uma situação onde quem fazia mais oposição à presidente, do ponto de vista das medidas que ela propunha, porque ninguém imagina que um ministro da Economia propõe da Fazenda, propõe alguma medida sem a presidente estar de acordo. Né? Eu costumo brincar que o ministro de Esportes pode fazer alguma coisa que a presidente talvez não esteja acompanhando, mas o da Fazenda jamais. Da Justiça não. O da Fazenda, da Justiça, que são ali, né, os ministros do Palácio, não vão fazer coisa diferente do que a presidente está falando. Sim. Então, se ele estava propondo determinadas medidas, tinha o apoio da presidente. Mas é um remédio amargo demais, ou seja, as pessoas estavam endividadas, houve um aumento expressivo das taxas de juros, do endividamento, aumento da dívida pública, justamente quando existe queda das receitas, ou seja, o endividamento explodiu. Eu acho que o Brasil tem um problema que ele não consegue resolver e que a presidente, de novo, né, por exemplo, a elevação da taxa de juros. De um lado, é evidente, se nós temos uma dívida pública, nós precisamos fazer um superávit para pelo menos pagar o juro dessa dívida. Sim. Não é? Isso vale para a gente, na vida pessoal, vale para o Estado. Todos os estados, todos os governos. Não pode viver achando que é uma mágica, vai se endividando e a vida vai ser sempre feliz. Não dá para ser.
Então precisa pagar os juros, precisa fazer um superávit primário. Aí vinha a situação do seguinte, ó, a crise está se agravando, precisamos aumentar o superávit. Mas como tem menos arrecadação, menos impostos, está difícil fazer o superávit. Por outro lado, o governo eleva os juros. Cada 0,5% de juro, bilhões de aumento na dívida. Sim. Então, e aí não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida. E o superávit precisa ser cada vez maior. Se o superávit precisa ser maior, eu preciso fazer mais restrição no gasto. Né? Então é uma equação que não fecha. Né? E acho que se a gente tiver, e aí voltamos para a política, se você tem um governo que tem credibilidade política para apontar uma solução, talvez consiga fazer uma taxa de juros mais baixa, né, adotar outras medidas. A presidente não conseguiu compor isso. Deputado, é importante que se diga para o nosso telespectador entender um pouco mais sobre a questão do endividamento, o peso disso nas contas públicas. O senhor que é, além de deputado, sindicalista ligado à Federação dos Bancários, sim, é importante que se diga, no caso de São Paulo, vamos pegar aqui, São Paulo em 97 negociou suas dívidas, entregou o Banespa e uma série de outras estatais, CESP, vendeu o que podia em termos de ativos e hoje tem uma dívida consolidada de 235 bilhões. A dívida não para de crescer. Quer dizer, até onde a gente suporta essa capacidade de pagamento de juros? Então essa é uma grande discussão, de você renegociar essas dívidas, mudar essa taxa de juros, né? Mas todo momento que a gente propõe fazer isso, que o governo propôs fazer isso, você tem do outro lado, né, aí o ministro está fazendo, dizendo, não, é preciso segurar isso, porque senão você tem uma expansão da economia, né, e uma expansão de novo da dívida, por outro lado. Então, acho que essa questão, ela tem sido mal equacionada, né, do ponto de vista do Brasil, e nós não conseguimos sair disso. O outro lado, que eu acho que faltou, né, foi apontar que você precisa, em situações como essa, dar uma demonstração que você tem uma capacidade de conter o gasto do governo para manter a capacidade de investimento. Então, por outro lado, programas como Minha Casa Minha Vida começaram a patinar, né? O governo não conseguia mais manter o mesmo ritmo, né? Então, tudo isso eu acho que foi levando a uma situação de dificuldade para o governo. Sim. E se tem um governo que não consegue propor alternativa, aí a economia por si só não vai andar, né? É essa situação que nós estamos vivendo concretamente, né? E aí se instala no Congresso Nacional essa discussão, como é que a gente sai disso. Mas, né? Sem falar em futurismo, mas se a economia estivesse bombando, não haveria crise política, deputado? Acho que ela não teria uma crise política com um desfecho que seria o impeachment, né, da presidente. Porque a presidente está eleita. Se a economia vai bem, se ela consegue dar um ritmo, se ela consegue governar e imprimir. Porque governar o que é? Enfrentar os desafios e apresentar uma solução para os desafios que o país vive. Sim. Né? Nós não tínhamos uma crise política antecipada. As eleições têm problemas agora que têm surgido de financiamento, por causa de informações que surgiram depois, né? Todo o processo da Lava Jato. Sim. Tudo isso tem colocado dúvidas sobre isso. Mas não há um questionamento de que a eleição não foi legítima, que a eleição, que o processo não foi transparente, né? Nada disso, né? Há uma análise do processo ainda no TSE, sim, mas nada disso, não houve uma contestação assim que a presidente foi eleita, né, do processo eleitoral. Questões normais de questionamento sempre existem, mas não houve, né, uma sensação de que, olha, foi uma eleição fraudada ou coisas desse tipo. Faltou força, né, política para imprimir uma agenda de reformas. A gente vai falar ainda de reforma da Previdência, mas a reforma patrimonial, o tamanho do Estado que o brasileiro está suportando pagar. Faltou de propor um programa para o país que desse conta da crise que a gente já começava a viver, né? Da dificuldade de enfrentar os problemas econômicos que a gente vinha tendo e a presidente ter capacidade de propor um conjunto de medidas, porque se a gente perguntar para cada pessoa diferente, cada um vai ter uma opinião de como é que sai da crise. O governo, ele tem que ter a capacidade de fazer uma proposta e implementar essa proposta. É assim no mundo inteiro, né? Nos países, né? Vira e mexe, a gente vê lá, o Obama tinha um programa, né? E
parou o país porque não chegava a um acordo e a Câmara não queria aprovar o orçamento dele. E lá, quando não aprova o orçamento, diferente daqui, para o governo para. Então, ficou lá tantos dias o governo parado até chegar a um acordo. Né? Se ele não tivesse tido capacidade naquela situação de fazer passar uma medida, o governo ia ficar parado. Mas tudo isso não pressupõe um acordo, um diálogo contínuo, permanente do parlamento com o executivo, deputado? Acho que faltou isso também, né? Propõe isso, pressupõe isso. Sim. Mas, de novo, quem tem que destravar isso em algum momento? Sim. É o presidente, é o executivo, ele é que toca o governo. Então, em algum momento, você tem uma dificuldade, em função das dificuldades econômicas, das divergências políticas que tem. O governo tem que ser governo. Então, ele tem que, em algum momento, ter capacidade de propor uma saída. Muitas medidas que a presidente propunha, nem o partido dela estava de acordo. Sim. O partido dela, em alguns momentos, era o primeiro a dizer, não, mas com isso nós não concordamos. Agora, esse clima de nós contra eles, qualquer que seja o desfecho da crise, deputado, é importante que se diga o que vem depois disso tudo. É bom que se lembre, 2016 é um ano de eleições municipais. Qual é o ânimos deste futuro candidato que vai pedir votos para vereador e para prefeito? O senhor que é secretário-geral do PPS. Olha, o que eu acho que tem de importante nesse processo todo, né? É um processo difícil, não tem um salvador da pátria, né? Qualquer solução que a gente tenha, isso está comprovado, né? O ânimo disso, primeiro, o importante é que a população vem se manifestando, vem acompanhando, quer saber o que está acontecendo com o governo, quer saber o que os governantes estão fazendo. Cada vez mais há um acompanhamento disso. Acho que isso é uma coisa boa. Né? Democracia a gente faz assim, com participação, com acompanhamento. Né? Não é a cada 4 anos ir votar, isso é um momento importante, né? Mas depois tem o acompanhamento do governo. O governo está fazendo o que prometeu, não está fazendo o que prometeu. O povo brasileiro também sai mais politizado de uma crise como essa? Eu acho que a gente sai. A discussão política permeia os lares. Aliás, separa até amigos, viu? Separa as pessoas no café da manhã na padaria, deputado. Nunca se falou tanto de política. Acho que temos que ter calma com isso, temos que entender que o debate político não é a discussão do futebol de quando a gente faz entre amigos, né? No dia seguinte, que um brinca com o outro, né? Do seu time ganhou, seu time perdeu. Né? Nós não podemos fazer da política permanentemente um confronto de torcidas organizadas pré-jogo, que é aquela tensão. Isso não é a política. A política pressupõe respeito, tolerância. E reconhecimento da diversidade, né? De opiniões diferentes. Né, processo democrático que nós não temos todos. Fora disso é barbárie. Fora disso e de novo, e que a superação dessas dificuldades se dá pela política. Né? A política existe nas sociedades civilizadas. A política vem com a civilização. Né? Começou na Grécia. Então estamos engatinhando ainda em política. O senhor fala da Grécia... 2000 anos. O que era a política? A política na Grécia eram os que iam para a praça, né, discutir as questões da cidade. A democracia começou assim. Como não dá mais para ir todo mundo para a praça discutir na praça ainda pode ir, mas não dá para resolver na praça, né? Então nós passamos a democracia representativa. Eu vou até provocar o deputado Davi Zaia, do PPS, que conversa comigo nesse Por Dentro da Política. Há pessoas que falam que há eleições demais, tem grupos, inclusive, defendendo a volta da ditadura, deputado. Nem perceberam lá atrás o quão foi difícil suportar esse país 21 anos sob a égide dos ditadores. O senhor percebe aqui na frente da Assembleia Legislativa um acampamento de gente pedindo uma intervenção constitucional como se fosse possível. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, também a melhoria na qualidade dos políticos? Estão sendo cobrados. Quanto aos militares, isso só quem talvez não tenha vivido aquele período, né, possa imaginar que a volta da ditadura pode ser boa solução. E esse acampamento aqui tem um cartaz que me chamou muito a atenção. Né? É um militar com a bota pisando no Congresso Nacional.
né? Que tem lá o símbolo do Congresso Nacional, as duas Cúpulas, cuias, as duas cúpulas lá dos Congressos do Senado. Então, um dos cartazes que está aí é uma bota pisando assim Péssimo e exemplo. tombando. Um péssimo exemplo, né? Acho que nós estamos caminhando para uma maior participação da população. Isso é bom. Precisamos reformar. E dá para fazer política sem políticos? Não dá. Pois é, não existe candidaturas avulsas, todas passam por partidos. Poderíamos até ter, se a Constituição assim determinasse, se abrisse isso, é possível, né? Mas é política também, não é? Política não necessariamente se faz só no partido, se faz em sindicatos, em entidades, em clubes, em qualquer, né? Na sua atuação pessoal. Dentro de casa. Dentro de casa. Mas nós precisamos de política. Ao mesmo tempo, estamos recebendo um recado. Os partidos têm que se reformar, os partidos têm que se repensar. É preciso encontrar novos canais de participação mais efetiva. Campanhas mais baratas também, porque desta vez não vai ter apoio de empresas, só pessoas físicas, uma doação limitada, conclamando a militância. Fundamental, né? Acho que essa eleição, né, com essa mudança, é uma experiência nova, né? De como fazer as campanhas precisam ser de fato mais baratas, né? E aí as pessoas todas têm que entender que, né, o processo eleitoral, né, tem que ser simplificado, né? E as pessoas entendem também, deputado, que é a política que muda a vida das pessoas. A economia lá em 2008, como falamos aqui, não foi capaz. O mercado não vai mudar a vida das pessoas, vai fazer suas escolhas, o capitalismo olha para frente. A política é que consegue olhar o todo, né? A floresta e não só a árvore. O capitalismo tem mostrado um sistema importante, né? Ele impulsiona a criatividade das pessoas, né? A busca até do lucro, do ganho, mas ele não pode funcionar sem os controles da sociedade. Ele não vai resolver os problemas todos que tem. Quanto mais se sofistica o capitalismo, deputado, mais avança o fosso, vamos dizer assim, de desigualdade. Há um livro, inclusive, recente, do Piketty, né? Que trata dessa questão. Um livro até bastante volumoso, né? E o que ele aponta como uma das causas do distanciamento da diferença de renda, porque nós tínhamos uma diferença de renda, o que ele coloca no livro é interessante. Nós tínhamos, antes da Primeira Guerra Mundial, uma concentração de renda muito exacerbada. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Isso no mundo começou a mudar em função da Guerra Mundial, que destrói muita coisa, né? Em função de mudanças na organização da sociedade, desde a herança, né? A herança naquela época era só para o filho mais velho, então gerava uma concentração. Depois foi mudando isso. E também o trabalho, tudo isso mudou. E a legislação, né, de tributação da renda. Isso foi importante. A tributação da renda é um fator que ajuda a diminuir as diferenças. E aqui no Brasil da década de 70 para cá, há um movimento no mundo que começa a mudar isso. A diferença de renda começa a aumentar novamente. E explodiu agora. Deputado, nesse minuto final que nos resta de conversa, como conclamar a população brasileira a ter serenidade? O senhor que tem um mandato, né, e espraiado para todos esses estados, o senhor conhece muitas cidades, muitas regiões. O que o senhor tem dito aí para as pessoas que, inclusive, dialogam com o senhor na rede social praticamente todos os dias? O que eu tenho dito é que participem da política, defendam as suas ideias com firmeza, né, com argumentos, mas estejam abertos ao debate. Do debate é que pode surgir a melhor solução para os problemas que a gente tem, né? Então, não confundir, né, a pessoa que não pensa igual a gente, que está numa posição diferente, como um inimigo que tem que ser destruído, né? Não, a gente precisa discutir, construir a maioria, fazer valer as suas ideias e as suas propostas pela capacidade dos seus argumentos, pelo estudo concreto, né, pela arte de dialogar. E com isso construir soluções melhores. Eu acho que se o país que tem essa tradição, tem uma tradição de convivência, brasileiro, né, cordial, de diferenças, conseguir construir isso e com participação,
aí sim, participação efetiva, acompanhar, nós vamos ter boas soluções para o nosso país. Não vão ser fáceis, não tem soluções fáceis, né? As soluções serão difíceis, exigem sacrifícios, né? E depois pensar sempre também no coletivo, né? Não tem aquela ideia de que eu posso resolver os meus problemas e ser feliz se a cidade onde eu moro não resolver os seus problemas, né? Se o bairro onde eu moro não tiver com os problemas resolvidos. Então, precisa ter a participação política, que no fundo equivale a pensar no coletivo e não pensar só no individual. Se continuar pensando só no individual, vai ter dificuldade de resolver os problemas individuais, porque os problemas coletivos não vão ser resolvidos. Eu vou assinar o encerramento desse programa com a hashtag Vamos Trabalhar, que é a assinatura do deputado Davi Zaia. Muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado. Volte mais vezes. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Davi Zaia, do PPS, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.